Primeiro erro, gente, que acaba com a compreensão leitora, que detona com a compreensão leitora, é um erro que, minha nossa, se você tá nessa live aqui, vai ficar sabendo de uma coisa completamente bárbara. Sério, eu vou te falar agora uma coisa surpreendente, uma coisa que não é nada óbvia. O primeiro erro que a gente esquece. Eu tô aqui brincando, tá, gente? Porque não é algo bárbaro. O primeiro é não ler. Como assim não ler, Clarissa? É não ter o hábito da leitura. Simples. Isso é tão simples, tão verdadeiro, mas é o que a gente deixa de fazer porque não estamos compreendendo. Então, assim, se o meu marido dizia que eu leio, mas não compreendo, o que ele fazia? Deixava de ler. Não tinha o hábito da leitura. Então, não ler não te dá a possibilidade de compreender. Olha, gente, que óbvio, mas que importante. E aí, onde é que entra o pedagógico nisso, o didático nisso? Não ler para os alunos vai fazer com que eles não tenham habilidade de compreensão leitora. Não ler para os alunos vai fazer com que eles não tenham habilidade de compreensão leitora. Então, esse primeiro erro, e por isso que eu escolhi ele assim, ele poderia ser o quarto, porque talvez não, ele é o mais importante quando a gente começa a bater esse papo. Se a gente para pensar, se eu digo para vocês assim, algo tão óbvio também na minha vida, que é fazer exercícios físicos. Eu não gosto de fazer exercícios físicos. Me cansa fazer exercícios físicos. Mas eu só vou fazer exercícios físicos. E quando eu faço, talvez não seja do melhor jeito, eu só vou fazer do melhor jeito. Eu só vou crescer na minha resistência no exercício físico se eu fizer exercício físico. Me digam aí, uma coisa também óbvia. Os meus dentes só vão ficar limpos e eu vou ficar sem bafo de manhã se eu escovar os dentes. E eu faço isso sempre, não só de manhã, depois das refeições, enfim, né? Aí é um detalhe. Mas a gente criou o hábito. A gente acorda, a gente escova os dentes, ou a gente acorda, a gente toma banho. Eu quero dizer para ti que gostar de ler é diferente de ter o hábito da leitura. Tu nunca vai ter a oportunidade, os nossos alunos não vão ter a oportunidade de ser leitores se eles não tiverem contato com textos. Então, quando eu falo para vocês e outros autores em que eu estou aqui baseando a minha fala, dizem e escrevem e pesquisam que trabalhar em um contexto de letramento, independentemente se eu estou na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais, lá no ensino médio, e aí eu tenho que trabalhar com diferentes gêneros textuais, com diferentes estruturas, não é porque é legal ou porque é bonito, é porque uma das habilidades que está envolvida nisso, em ler para as crianças, em oferecer bons textos para os alunos, é a habilidade de compreensão. Pensa na alfabetização que você teve. Eu não sei quantos anos você tem aí, quem está me assistindo. Eu tenho 32, tá? 32 anos. Eu não lembro de ter lido lá na primeira, na segunda, na terceira série bons textos. Eu lembro de ter lido textos que me remetiam
para alguma letra, ou para alguma família silábica, ou para alguma sílaba. E aí eu juntava sílabas e aquilo virava um texto. Não tinham bons textos para eu gostar de ler, para eu criar o hábito da leitura. E como na minha casa, Clarissa, agora eu estou contando do fundo do meu coração, abrindo, sendo sincera, como na minha casa também não se tinha tanto hábito da leitura, a não ser de jornais. Eu lembro muito dos meus pais lendo os jornais sempre, e de um tio que morava junto, morou a vida inteira comigo, me criou, nem posso falar muito dele, que já está no céu, enfim. Mas eles tinham muito hábito da leitura, mas o que a gente não tinha muito em casa eram livros. E eu, muito bem resolvida com isso em relação à minha família. E eu também não fui criando esse hábito da leitura. Então, por mais que eu goste de ler, eu tenho que fazer um super esforço para criar o hábito da leitura. Então, sim, é responsabilidade social e é responsabilidade da escola proporcionar contato com diferentes tipos de textos, fazendo boas escolhas destes textos, certo?